de hoje: assuma o controle financeiro e aproveite a vida sem estresse. Assuma o controle financeiro e aproveite a vida sem estresse. Parece título de livro. Mas, de fato, são princípios que você vai levar na sua vida e vai crescer com esses princípios. Eu quero começar lendo o livro de Lucas, Lucas, capítulo 14, do versículo 28 em diante. O texto diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, aqui está falando de crescimento, porque as casas naquele tempo eram casas muito baixas, muito pequenas. Construir uma torre era até algo assim de impacto na vizinhança. Você está muito bem de vida, por isso sua casa vai ser uma casa maior e mais alta. E aí Jesus fala, Jesus não vê nada de errado em crescimento. Só que ele diz o seguinte: primeiro, quando você se quiser construir uma torre, primeiro, não se assenta, calcula o preço, note a palavra calcular aí, fazer contas, organizar, registrar, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Eu quero te ensinar princípios que vão te ajudar a construir coisas na vida, mas para isso ensinar você a se organizar, a calcular e concluir, de modo que você realize alvos, sonhos que carregamos na vida. Uma boa pergunta para você se fazer, e aqui eu estou falando do princípio do planejamento. Sejam casados ou solteiros, eu lhes pergunto algumas coisas. Aonde você quer chegar financeiramente? Qual é o teu alvo financeiro? O que seria você na sua melhor versão na área financeira? Você quer uma casa própria? Ou até mesmo, você quer uma outra casa? Uma casa na praia, ou uma casa no campo? Ou quem sabe, casas de aluguel para garantir uma renda extra? Você quer conhecer outros países? O mundo é maravilhoso, enorme, tanta coisa linda para ver. Ou esse nosso Brasil, lindo e maravilhoso, tanto lugar bonito para se ir. Você quer dar uma educação diferenciada para os seus filhos? Porque você sabe muito bem que investir na educação dos filhos é investir no futuro financeiro deles. Com certeza eles vão crescer mais se o investimento for maior. Ou qualquer outra coisa que você poderia incluir nessa lista, você deve saber qual é a sua. Mas note que tudo isso precisa de planejamento. Conhecemos um casal que eles eram assim: o homem tinha remuneração, a mulher não. A mulher era descontrolada e gastava tudo sem sequer conversarem entre si. Ele também era descontrolado. Mas finalmente decidiram construir sua casa própria, compraram um terreno no centro de uma cidade e começaram a construir a casa, e aí vieram as contas. Sem poder terminar aquela casa, a casa sempre naquele osso da construção, toma dinheiro emprestado no banco, toma dinheiro emprestado com amigos. Moral da história: ele termina essa história da seguinte maneira: perdeu seu nome no banco, perdeu amigos, tem dívidas com pessoas que as pessoas já até devem ter esquecido já, porque já faz uns 25 anos. Não terminaram a casa e terminaram o casamento. Ambos hoje separados, divorciados. O problema financeiro gerou uma crise de conflitos no meio do casal. Tome cuidado com aquelas coisas que levam você a se enroscar na vida. Uma delas chama-se cartão de crédito, porque você não sente o dinheiro saindo do seu bolso. Ou, hoje em dia, as compras online, porque você não sente o dinheiro saindo dali. Como nos velhos tempos, meu pai guardava dinheiro no bolso do paletó. Tirou dali, meu amigo, ele está claro que já não tem mais. Mas você não sente isso no cartão de crédito. Então, preste atenção, porque muitas vezes nós estamos pagando uma conta de água muito grande, porque tem vazamento em todos os lados, e eu estou falando de vida financeira. Puxa o seu extrato e procura ver o quanto que você gasta com o banco, que você gasta, as tarifas que você tem.
Procura somar isso ao longo de ano. Faz sempre uma conta anual de tudo isso. Procure ver, por exemplo, as assinaturas que você faz. Assinaturas de streamings que existem. E aí você faz uma assinatura porque ia assistir apenas um filme que alguém recomendou, nunca mais acessou aquele canal e fica pagando aquela assinatura. São vazamentos do seu dinheiro. Multiplique isso por 12, por exemplo. Você vai ver no ano quanto você doou para aquela empresa. Põe isso depois dos 12, multiplica por mais 5. Veja em 5 anos o quanto que você gastou de dinheiro que simplesmente vazou, caiu fora da sua renda e que poderia ser útil. O conselho é: façam planejamentos, estabeleçam metas, porque quando a gente tem uma meta, tem um alvo, o alvo é você que define. Eu quero me casar, ou eu quero aqui comprar um apartamento, ou coisas pequenas, eu quero comprar um computador novo, porque eu preciso. Seja qual for o seu alvo, quando você tem um alvo e tem um motivo, é mais fácil guardar. Porque você tem uma razão, você olha aquele dinheiro que você ia gastar, você fala, não, isso daqui vai me adiantar mais alguns dias, somando mais algumas coisas, eu consigo abreviar o tempo em que eu vou comprar o que eu quero. Então, eu não estou dizendo para guardar dinheiro para levar para o resto da vida, meu irmão, porque caixão não tem gaveta. E você não é faraó do Egito para levar sua riqueza para a eternidade, não é isso. Dinheiro é para ser usado mesmo, e use, mas use com sabedoria. O que não pode é gastar o dinheiro que você não tem. Então, um casal que não tem metas, uma pessoa que não tem metas, não tem planos, não sai do lugar. Porque Provérbios 21, versículo 5 diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura. É Deus que está dizendo, basta fazer planos, ser bem elaborado e bem feitos. Eles vão te levar à fartura, vão te levar você a crescer financeiramente. Mas o apressado sempre acaba na miséria. Esse provérbio pode dar para você uma ideia, e essa ideia pode mudar toda a sua maneira de pensar. E quando você muda a sua maneira de pensar, você não é mais a mesma pessoa. Nós temos vícios que nós carregamos na nossa maneira de pensar, que precisam ser demolidos e quebrados. Mas quando você aprende uma coisa nova, que ampliou a tua visão, atribuem, por exemplo, a Albert Einstein a seguinte frase: a mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. A mente abriu, você não volta mais a ser como era, você pensa diferente. Nesse texto bíblico que nós lemos, ele ensina uma coisa, que o seu sucesso pessoal na vida financeira tem mais a ver em como você gasta do que quanto você ganha. Muita gente atribui o seu crescimento financeiro a ganhar mais, mas, meu querido, se você não mudar aqui a sua maneira de pensar, o que vai acontecer é que se você tinha dívidas quando você ganhava menos, você passa a ganhar mais, você até sana algumas dívidas, mas como você não mudou os seus costumes, você vai gastar aquele dinheiro e vai estar endividado de novo, e com dívidas maiores. Então, o que tem que mudar é a sua maneira de ver e a sua maneira de gerenciar o seu dinheiro. Quando eu entendi que o meu dinheiro é um assunto altamente espiritual, que Jesus falou mais sobre dinheiro do que ele falou sobre oração. Quando eu entendi que o dinheiro se refere à minha vida que já foi, quando eu perco tempo, eu estou perdendo a minha vida presente. Quando eu perco dinheiro, eu estou perdendo a minha vida passada, que já foi. Por quê? Porque quando eu, no passado que eu digo, na semana, no mês, mas eu trabalhei, eu doei horas da minha vida para uma instituição que me pagou por aquilo. Ou no meu trabalho pessoal, se eu sou uma pessoa que trabalha para mim mesmo, eu dei horas da minha vida para render aquele dinheiro. Então, aquela minha vida está representada agora naquele dinheiro. Então, por isso que não pode perder dinheiro. Você está jogando a vida fora. Então, quando você muda isso dentro de você, você começa a tratar o dinheiro de maneira diferente. De maneira alguma eu estou ensinando ganância aqui. Eu estou ensinando responsabilidade. Atitude correta para com a vida. Existe um engano da prosperidade mostrado em alguns livros. Algumas pessoas me perguntam sobre livros bons para ler, sobre finanças. Existem alguns, mas tem muita mistura aí no mercado. Eu não leio todos também, então não posso dizer muita coisa. Mas muitos deles, minha crítica é que eles nos ensinam fórmulas mágicas. Mesmo livros evangélicos. E fórmula mágica apelando para a sua ganância.
você vai ser rico, você vai se fizer isso. Mas aí ele está apelando para a sua ganância, que é algo totalmente contrário ao ensino de Jesus. Ou, por exemplo, como existem muitos desses livros, muitos mesmo, é uma mentalidade estadunidense, que não se encaixa aqui no Brasil. Meu irmão, para com esse baba-ovo de Estados Unidos, o povo lá está endividado. Aquela nação funciona como funciona porque eles mantêm os juros baixos para a pessoa pedir empréstimo. Vai conversar e você vai ver a dívida interna daquele país, você vai ver que está todo mundo endividado. E para eles é bom, porque isso mantém o país em movimento. Vai fazer isso aqui no Brasil. Então, meu querido, leve uma vida mais consciente, mais organizada, diferente do que você tem visto por aí, adequada ao lugar onde você mora. E isso vem com uma mudança de hábito. Tem uma coisa que mesmo nos livros bons ou nos livros ruins também, tantos eles acabam falando o mesmo, e isso eu concordo com eles, é que é preciso uma mudança de hábito. Não só uma mudança de mente, embora comece na mudança de mente, tem que virar prática na sua vida. Uma mudança de hábito, ela é constituída e solidificada pela repetição. Quando você faz sempre a mesma coisa, aí aquilo vira um hábito para você. O crescimento financeiro é algo que vem com o tempo, sem milagre, sem mudanças bruscas, mas vem com uma reeducação dos nossos hábitos. Eu não estou te prometendo milagre. Milagre acontece? Acontece. Anésio, você não acredita em milagre? Acredito, mas milagre não é o melhor. Como assim, Anésio? Milagre não é o melhor de Deus para nós? Claro que não. É melhor receber um milagre e ser curado ou não ficar doente? Não ficar doente é melhor. É melhor ter um milagre e resolver o seu problema financeiro ou nunca precisar do milagre porque você está muito bem? Então, não precisar do milagre é o melhor, que é o que eu estou te ensinando. Ensinando a praticar os princípios bíblicos que Deus ensinou para nós, o seu povo, para ser um povo forte, poderoso na terra, bem estabelecido, para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo. Tem muitos textos bíblicos que tratam desta área. É coisas que os judeus entenderam muito bem e que os cristãos que têm além do Antigo Testamento, o Novo Testamento, deveriam entender mais, mas acabam se infiltrando com o mundo e seguindo o padrão do mundo e não o padrão da palavra de Deus, por isso muitos não crescem. Outros porque nunca aprenderam também. Então chegou o tempo de aprendermos, por isso que eu disse, coloca uma folha em branco aí na sua mente, registra tudo o que eu estou te falando. Começa a colocar em prática. Em 1 ano você já vai notar a diferença. Nós terminaremos o ano que vem com você já diferente se você praticar coisas simples. E eu vou te mostrar isso aqui na prática. Já já você vai ver. E se você fizer isso por longos 5 anos, você vai ver a mudança que isso vai fazer na sua vida. Sobre o texto de Provérbios que nós lemos, que decisões bem planejadas, bem elaboradas, fazem essa grande diferença na nossa vida. Mas também o texto fala que quem se apressa se dá mal. O se apressar para gastar, comprar por impulso, esse é um grande problema. Eu não sei porque algumas pessoas têm uma ligação com a palavra promoção. Ele vê a palavra promoção, ele acha que ele tem que comprar. E sai de lá achando que economizou. Gente, você gastou. Você gastou. Tem uma coisa que eu aprendi com meu pai, eu tributo muito a ele isso. Meu pai é um homem simples e sábio. Eu tinha 11 anos de idade quando recebi meu primeiro salário. E ele me ensinou uma coisa. Ele falou, olha, você vai pegar aqui o seu salário e você vai separar o seu dízimo. Eu te ensinei a ser um homem justo, correto, não roubar ninguém. Eu falei, sim, pai, nunca roubei. Então não roube a Deus. Isso aqui pertence a Ele, não é teu? Entrega. Ponto. Daqui em diante você faz as contas. Foi isso que meu pai me ensinou. Agora, eu não tinha muita conta para fazer, porque eu não tinha mais nada para gastar. E aí, meu pai não me ensinou a poupar. Ele não sabia. Não tinha mente para isso. Mas ele sabia se organizar. E foi organizando que ele dirigiu a nossa família. E uma das coisas que ele ensina ali depois de algum tempo, ele pegou e me chamou e me ensinou como fazer o orçamento da casa. Ele falou, olha filho, aqui vem o meu salário. Eu sabia quanto meu pai ganhava. Aqui vem o meu salário, eu tiro o meu dízimo, depois eu faço as seguintes contas. Olha, eu gasto luz, tanto, água, tanto, compra do mês, tanto, a nossa feira lá, tanto, tudo marcadinho. O que sobrou aqui é isso que a gente pode viver. Nunca mais do que isso. É isso aqui. Então, essa conta simples, precisamos aprender a fazer. A gente se organiza. Quer começar a ter uma boa gestão financeira? Faça contas.
Qual o problema que a gente não faz conta? Por preguiça. Preguiça é um dos principais fatores, comodismo também. Agora, se você quer, eu acho interessante porque eu me lembro que meu pai uma vez estava fazendo um checklist comigo, né? Ele falou, muito bem, recebeu o seu salário, qual a primeira coisa? Falei, dá o dízimo. Ele falou, não. Falei, pai, mas você me ensinou. Ele falou, não, mas quanto que é o dízimo? Falei, 10% que eu ganho. Pois bem, então primeira coisa, faça contas. Primeira coisa, faça contas. Trabalhe com números. Depois você vai organizando o resto. Então faça contas. Eu aprendi a fazer contas, separar algo para dízimo, mas também separo algo para ofertas. Separo algo até para ofertas alçadas, ofertas voluntárias. Aquela de impulso mesmo. Eu tenho gente aqui que é minha testemunha disso, eu troco um valor que eu deixo comigo, carrego tudo em nota de R$5, que eu carrego comigo, vejo alguém, aquele impulso, eu quero dar, abençoar a pessoa. Tem um carinha lá no meio do sol vendendo, você acha que ele queria estar lá vendendo em pleno fim de semana, no meio do sol e tudo mais? Claro que não. Vou valorizar o trabalho dele. Quanto que é? Ah, é R$1, tio. Tá bom, me dá uma aqui, eu quero pagar 5, ou eu quero pagar 10. Não importa. Eu valorizei o trabalho dele, mas contribuí. Isso a Bíblia diz, o que a Bíblia diz? O generoso vai prosperar. O que a Bíblia também diz? O generoso será abençoado. Meu irmão, mais do que ter dinheiro é ser abençoado. Esse é que é o importante da vida da gente. Porque quando você é abençoado, onde você pisar a planta dos seus pés vai ser abençoado também. Onde você colocar suas mãos vai ser abençoado também. Quando você é uma pessoa que está debaixo da bênção de Deus. Eu já ensinei muito aqui na Carisma sobre finanças. Se você quiser ver, tem até uma aula sobre isso, chamado Provérbios e as Finanças. É uma aula do Didaquê, que você pode encontrar no nosso playlist do nosso YouTube, para você aprender um pouquinho mais. Para mudar um hábito ruim, é necessário algumas coisas. O primeiro deles, esforço. Então, esforce-se. Grava bem isso. Esforce-se. Não vai vir naturalmente. Tem muita gente que fala aqui, vem aqui na corrente da prosperidade, vou te abençoar, você vai sair daqui abençoado. Meu irmão, balela. Balela. Ou você faz conta, se esforça, se organiza, ou daqui a 5 anos nós estamos falando a mesma coisa para você e nada mudou na sua vida. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11 e 12, o texto diz assim, esforcem-se, nota, eu estou tirando a palavra do próprio Paulo, palavra bíblica para nós, esforcem-se para ter uma vida tranquila. A Bíblia está dizendo que Deus intenciona que você tenha uma vida tranquila, e isso vem por esforço. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios, está falando de dinheiro, e trabalhar com as próprias mãos, está falando de trabalho. Como nós os instruímos, Paulo ensinava essas coisas que eu estou ensinando para você aqui. Era ensinado isso para a igreja. Continuando, a fim de que andem decentemente aos olhos que são de fora e não dependam de ninguém. Meu irmão, a coisa mais, é muito gostoso na vida, quando você olha assim, a vida está bem administrada, está bem organizada, você não deve para ninguém, você não depende de ninguém, não precisa de favor de ninguém, você está inclusive na posição de poder abençoar alguém, de poder tomar suas decisões, é maravilhoso isso. Quem já foi viciado sabe que vencer um vício não é fácil. Pode ser um vício de drogas pesadas, pode ser vício de drogas leves, como bebida ou como fumo, pode ser vício de drogas que são aceitáveis na sociedade, como o açúcar e tantas outras coisas que são vícios também. E é difícil você vencer um vício. Da mesma maneira, é difícil vencer um hábito, porque o hábito é um vício instaurado em você. Então, para vencer um hábito, você precisa de muito esforço. Quando diz aqui, esforcem-se, eu queria te lembrar uma coisa, principalmente no começo. Você precisa de muito esforço quando hoje, amanhã, quando essa mensagem ainda está fresca na sua mente, você vai falar assim, quer saber de uma coisa? Vou saber como é que vai ser já o meu mês de dezembro. Estamos em novembro. Dezembro já vai ser diferente para mim. Aliás, hoje é o dia que já começo a fazer contas.
Já vou saber quanto que vai cair, o que que vai fazer. Pode ser até que eu não consiga nem guardar nada ainda, ou só um pouquinho. Comece, se puder um pouquinho, comece. Mas, pelo menos está controlado. Pelo menos eu sei para onde está indo. Então, você tem que saber para onde está indo o seu dinheiro, para onde está vazando aqueles dias da sua vida que você doou e você não quer desperdiçar a sua vida. Mas o maior esforço é agora. Eu gosto muito de ciência, eu gosto muito de tecnologia, amo principalmente ciência espacial ou também a terrestre na arqueologia. Eu amo essas coisas, quer saber o meu lazer? Meu lazer é ouvir coisas sobre história e astronomia, eu amo essas coisas. Estudando sobre foguetes, um deles que é interessante, o foguete Saturno V, o foguete Saturno V foi o que levou o homem à Lua. Não foi Apolo 11, Apolo 11 é a missão, o foguete é o Saturno V. E esse foguete, ele usava cerca de 2.700 toneladas de combustível. Para você ter uma ideia da força. Imagina, um foguete, talvez, se não me engano, uns 35 metros de altura ou mais. Então, enorme aquilo. Mas por que isso tudo? Para poder romper. Onde ele mais gasta combustível é na saída. Porque ele tem que romper a força que tem da atmosfera. A maior parte do combustível do foguete é consumida durante os primeiros minutos do voo, devido à necessidade de vencer a gravidade e alcançar uma velocidade suficiente para escapar da atmosfera. Para você ter uma ideia, cerca de 70% de todo aquele combustível que nós vimos, 2.700 toneladas, eles são gastos nos primeiros 2,5 minutos. É ali que gasta tudo. Isso nos serve hoje como uma parábola, para nos mostrar que no lançamento do projeto da nossa vida, no lançamento desse projeto, vou me organizar e vou terminar já o ano que vem melhor do que eu estou terminando esse ano. Ainda dá tempo de terminar esse ano bem. Mas eu quero terminar muito melhor. É um projeto da minha vida. Mas esses momentos iniciais são os mais difíceis até que se torne um hábito. Até que a gente crie o hábito de sentar, fazer contas, se organizar. Por isso, um dos segredos do crescimento é esforço. Em Provérbios 13, versículo 4, diz assim: o preguiçoso deseja e nada tem. Preguiçoso sonha, tem alvo, deseja, vai continuar sonhando, meu irmão, porque não vai ter nada. Mas o desejo, o sonho dos que se esforçam será atendido. Isso não é autoajuda, isso não é positivismo, isso é Bíblia Sagrada, conselhos que podem mudar a nossa vida. Quando você estuda o livro de Provérbios, você vai ver que alguns dos provérbios começam até assim: ouça, filho meu, a instrução do seu pai, não abandone o que ensina a sua mãe. É um bate-papo de um pai e mãe com os filhos. Seus pastores são seus pais espirituais. Hoje aqui é um bate-papo de pai com filho, onde nós estamos instruindo, dizendo: filho, se você fizer isso, vai dar certo lá adiante. Pratica. Meu irmão, põe a tua mente aí para imaginar agora. Imagine a sua vida. Imagine a sua vida sem dívida, vida organizada, com tranquilidade e à beira já, porque já está possível isso para você, de alcançar os seus sonhos, seja lá qual for a sua conquista financeira. Talvez a compra de alguma coisa que você queira, algum lugar que você queira ir, ou alguma coisa que você vai construir, seja o que for. É isso que eu quero dizer com assuma o controle financeiro e aproveite a vida sem estresse. Aquela vida gostosa. Note que os nossos sonhos, disse esse texto, nossos desejos, eles estão dependendo do nosso esforço para serem realizados. Se nós não nos esforçarmos, não serão realizados. Então não adianta ficar sonhando sem pôr a mão na massa. Por quê? Porque Deus não abençoa preguiçoso. Então, Provérbios 12, versículo 24, diz assim: as mãos diligentes, ou seja, as mãos esforçadas, governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Escravo da dívida, escravo do banco, escravo do dinheiro, escravo da situação que o trava, que não permite fazer nada. Segunda verdade: fuja das dívidas.
E eu chamo a atenção aqui para você da palavra fuja. Foge. Tem que fugir. É interessante, sabe onde aparece essa palavra de novo? Lá em Timóteo, quando Paulo fala assim para Timóteo: fuja das paixões da mocidade. Nota uma coisa, o diabo, eu não fujo do diabo, a gente enfrenta. Enfrenta com o nome de Jesus e a gente vence. Mas tentação, foge. Foge. Tentação não é só um cara gatão na tua vida, ou uma mulher com perna bonita na tua vida. Tentação também pode estar numa vitrine, dizendo assim: me compre, me compre, me compre, me compre. Coisa que você não precisa. Mas aquela luz... Você já viu que algumas roupas estavam mais bonitas na vitrine do que hoje dentro do teu guarda-roupa? Você nunca percebeu isso? Então, fuja dessas coisas. Vamos ler mais um texto bíblico em Provérbios, capítulo 12, versículo 9, diz assim: é melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. Minha querida, meu querido, para de querer impressionar os outros com o que você não tem. Seja você mesmo e acabou. Eu conheci gente assim que... Gente, o casal destacava. Nossa comunidade era muito pequena, o casal se destacava. Porque os dois eram bonitos, cheirosos. Ela desfilava uns ouros assim que se impressionava. Igreja pequena, costume meu, vamos lá, estou sempre na casa dos irmãos, né? Igreja pequena, naquele tempo dava para ir na casa de todo mundo. Um dia fomos dar uma carona para eles e os levamos para casa. Não sei porque eles estavam sem carro aquele dia. Porque o carro deles era muito bonito, mas era velho e quebrou. Mas era assim, tudo era muito ostentativo. E nós fomos, subimos para comer alguma coisa e pedir uma pizza. E eu vou te falar, que casa feia. E eu não estou falando de casa pobre, de casa simples, eu estou falando de casa feia. O que é uma casa feia? Uma casa desorganizada, uma casa desarrumada, uma casa mal cuidada. Até nem guarda-roupa tinha, só para você ter uma ideia. Tinha roupa pendurada assim para tudo quanto é canto, que nem isso tinha. Mas dinheiro para comprar anel tinha. Então, você está vivendo para quem? Vivendo para se mostrar para os outros? Quando eu os conheci mais de perto, eu vi como que eles eram endividados. E anos depois, muitos anos depois, eu falo agora anos recentes, eu os vi nessas correntes de pirâmide de marketing de rede por aí, ele vendendo prosperidade para o povo. Mas deve continuar enrolado do mesmo jeito. Agora, é gente que vive só de fachada. Como diz aquela frase que ninguém sabe quem é o autor, mas é muito repetida por aí, que ela é muito boa, muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. A maioria das pessoas fazem dívida porque eles caíram no engano de possuir através da dívida. Meu irmão, quando você compra um bem à prestação, o bem não é seu, é do banco, é da loja, até que você pague. Então, se rendem muitas vezes ao status do consumismo. Outras pessoas, elas se endividam porque elas não se sentem aceitas, então, para impressionar os outros, pensam que se impressionar, fingirem que são ricos, então vão começar a ser aceitos pelas pessoas. Mas aí entra Provérbios 13, 7, que diz assim: alguns fingem que são ricos e nada têm. O problema é que isso deixa um vazio lá dentro da gente. E esse vazio interior vai fazer com que sempre essa pessoa fique buscando preencher esse vazio. Eu vou dizer uma coisa. A posse de um bem que foi um sonho seu, sim, preenche um vazio. Preenche, é gostoso, é bom. Se algum dia já conquistou uma coisa que você lutou por aquilo, a hora que você obtém, você vibra. Mas cá entre nós, não passa. Passa. Esse é o caso. Eu me lembro quando eu comprei meu primeiro notebook, que eu quis, assim, por uma razão, eu estive lá nos Estados Unidos, entrei numa loja da Apple, eu fiquei 5 horas dentro da loja, para você ter uma ideia. Tão apaixonado que eu era por aquilo tudo. Comprei o meu primeiro notebook. Gente, a primeira noite eu dormi abraçado. E esse notebook hoje? Nem sei, está em alguma sucata por aí. Já acabou, já se desfez, já passou. Não é errado, como eu estou dizendo, não estou aqui dizendo para vocês que vocês não podem consumir coisas, ou ter alvos. Aquilo foi um alvo meu, foi um plano meu. Planejei comprar. Quando comprei como queria, comprei à vista.
Não fiz dívida, não fiz nada. Foi um planejamento, por isso foi uma grande conquista para mim. Mas a questão é que quando a gente vive só dessas coisas, o que acontece é que a gente vai sempre buscar uma coisa nova. Então, meu querido, antes de você pensar em comprar um celular novo de 16 mil reais, eu estou te aconselhando, junta dinheiro, economiza. A dívida não é pecado, mas é um desafio você viver sem ela. É muito gostoso olhar para a sua conta e dizer assim, não tenho dívida nenhuma. O salário que vai vir agora está limpinho para cair na minha conta. Sim, tem minhas contas fixas, mas o meu salário está limpinho, ele não está consumido todo o resto. Ter dívida é estar preso a algo, é comprometer o seu salário antes do tempo. Eu acho justo quando se trata de um bem permanente, quando, por exemplo, a prestação de uma casa, quem é que vai conseguir comprar uma casa própria à vista? Muito difícil isso. Algumas pessoas conseguem, mas qualquer pessoa que está iniciando não vai conseguir fazer isso. Então, o que você tem que fazer? Planejamento. Mas aquela prestação tem que entrar ali no seu controle mensal, de tal maneira que você sabe, não vou mais contar com esse dinheiro. Então, no demais, nas outras coisas, tem muita coisa que pode esperar. Junte dinheiro e compre à vista. É muito melhor, você negocia preço. Você não perde dinheiro. Faça conta a prazo, quanto que você pagou de fato naquele seu celular novo. Vê o preço dele, vê o quanto você pagou somando todas as prestações na qual você gastou. E você vai ver o quanto de dinheiro seu foi jogado pelo ralo. Quando, na verdade, você com dinheiro em mãos, você pode negociar. Como é gostoso fazer. Você negocia, chega lá na loja, vê todo o preço, vê tudo. Muito bem, eu quero desconto, eu pago à vista. Não dá para melhorar. Falo, não dá para melhorar, então não vou comprar. Não, dá para melhorar, claro, vou conversar com o gerente. Vai lá, conversa com o gerente, volta com você com aquele preço. Muito bom, anota tudo aqui. Obrigado. Você não vai levar? Agora não, estou só pesquisando. Você vai na outra loja, mesmo produto, fala, quanto? É tanto. Falei, consegui esse preço na outra loja. Aí a pessoa fala, não, esse preço eu bato. Não, fazer o mesmo eu compro lá. Eu já dei trabalho para o cara fazer conta. O mesmo eu não quero. Você joga mais abaixo. Não, a gente abaixa um pouco mais. Abaixou? Muito obrigado. Volto lá na outra loja. Está aqui, ó. Negócio é minha vida. Não vamos deixar a vida jogar pelo ralo. Vamos saber o que nós estamos fazendo. Então, eu tenho um terceiro conselho para você. Poupe. Guarde dinheiro. A irresponsabilidade é a maior causa de endividamento e das crises financeiras. Frases de meu pai. Não dê um passo maior que a perna. Você já ouviu essa expressão? Tinha um outro que ele usava. Coloca o chapéu onde o braço alcança. É isso. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Eu ensinei o princípio do cofrinho, por exemplo, para o meu filho, para os meus filhos. E eu me lembro de uma cena com o Dudu, novo ainda, pequenininho, 4, 5 aninhos de idade. E eu lembro que eu falava assim para eles, olha, qualquer moeda que você vê que eu ganhei, pede. É para você. Se você vê algum canto que eu deixei, pega. Pode pegar, mas vai para o cofrinho. Qualquer moeda. Vai juntando. É a sua chance de ter seu dinheiro. E ele juntava, enchia o cofrinho, abria o cofrinho, brincava, separava de 5, de 10, de 50, de 1, né? Ia separando ali as moedas e colocava em saquinho, cofrinho vazio de novo, juntando mais moeda. Anos atrás, a Carisma, estou falando de coisa de 15 anos atrás ou mais, a Carisma não tinha aqui a cafeteria, era uma cantina que ela era terceirizada. O irmão que cuidava da cantina terceirizada chegou um dia para mim e falou, Anésio, o Dudu me perguntou se eu estava precisando de troco, né, que é bom para mim, moeda, e ele me trouxe aqui umas moedas para eu trocar, deu simplesmente R$120. Bom, estou falando de 15 anos atrás, acho que seria quase R$200 hoje. Agora, estou falando de uma criança de 5 anos de idade, que foi juntando dinheiro de pouco a pouco. E você querendo riqueza da noite para o dia. Meu irmão, é de pouco a pouco. Conhece o velho ditado, de grão em grão a galinha enche o papo? É assim. Nós precisamos aprender a poupar pouco a pouco. E não desperdiçar as pequenas quantias. Provérbios 13, versículo 11. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá. Mas, olha lá, não estou inventando. Quem o ajunta aos poucos, terá cada vez mais. Essa palavra que quem ajunta aos poucos é até para você, meu irmão, que já está bem financeiramente,
está bem estabilizado financeiramente, tem ali uma sobrinha, não deixa na conta não, faz um investimento, guarda lá e deixa lá. É um dinheiro para sumir da tua mente, porque se ficar na carteira você gasta. Então faz isso. Ajuntar aos poucos, poupar pequenas quantias, vai te ajudar você a crescer. Quando você pode começar isso? Hoje. Você percebeu que você pode começar agora? Faça um planejamento já no seu próximo salário, guardar um pouco, não importa quanto, guarda. Nem que você comece com um pouquinho, comece com pouco, mas vale a pena. Provérbios 21, versículo 20 diz: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, ou seja, fortuna guardada, dinheiro guardado. Mas o tolo devora tudo que pode. Não estou querendo ser deselegante com você, mas se você já gastou todo o seu salário, a Bíblia deu um nome aqui para você. Então, tem uma frase de um irmão querido que ministrou aqui para a gente, o Nassif, que ele fala assim: tem gente que não gosta do dinheiro, porque gasta assim que chega em suas mãos. Ele falou, e tem outras que detestam o dinheiro, porque gasta antes mesmo de chegar nas suas mãos. Então, meu irmão, mantenha-se simples. Está ganhando mais? Mantenha o padrão anterior. Pega aquela sobra e faça outra coisa com ela, poupe. Não procura subir o seu padrão sempre de acordo ou acima do seu ganho. Mantenha uma vida simples e aprenda a guardar dinheiro. E a minha pergunta é quanto que você poupa do seu salário? E agora, se você quiser registrar isso, pode sacar o seu celular e registrar o que eu vou colocar aqui nas telas para você. 1.640 é o salário mínimo em São Paulo, ano de 2024, que eu estou falando isso aqui com vocês. Por isso eu arredondei aqui os valores e você se localiza nesses valores. Nessa primeira coluna aqui é quanto que você ganha, qual é o seu salário? Está em torno de 1.500, de 3.000, de 5.000, de 10.000, de 15.000 ou de 20.000? Muito bem, se você economizar, vem a próxima coluna, 10% do seu ganho, 10%. De 1.500, você está falando de R$150, 10%. Em um ano, você já tem 1.800. Em 5 anos, você tem 9.000 guardado lá. E eu não estou falando de juros e correção monetária. Agora, vamos aqui pegar uma mediana, vamos pegar de 5.000, que é uma que está lá no meio. Se você ganha em torno disso, o que eu estou te mostrando, se você simplesmente guardar 10%, você vai ter 30.000 daqui a 5 anos. Ou melhor, 20%, você vai ter 60.000. Se você ganha em torno aí dos 5.000, mais ou menos, está em torno disso, R$60.000, livrinho na sua conta, faz diferença? Você fala, pois é, não, faz isso, meu irmão. Daqui a 5 anos nós estamos conversando e você vai falar, ó, funciona. Na verdade, vai valer mais do que isso, porque você vai aplicar esse dinheiro. Ah, mas onde que eu tenho que aplicar? Na bolsa? Não, você tem que primeiro pagar a dívida e aprender a guardar. Depois a gente conversa sobre isso. Começa com o que você tem. Vai na boa e velha poupança, mas faz. O que você precisa é guardar. Se você economizar, ao longo do tempo você vai ter uma diferença muito grande. Então aprenda a fazer isso. Tire alguma conta que você paga bastante. Pega simplesmente o seguinte, faça uma vistoria nas suas contas. Cancele 2 assinaturas que você faz aí de algum streaming, de alguma coisa, pega aquele dinheiro e começa a poupar. E você vai ver ao longo de 1 ano ou de 5 anos, quanto que você já não doou para aquela empresa. Mas você pode guardar agora para você. Eu sei que esses números que eu coloquei enchem as nossas vistas e a gente nos pergunta, por que não fiz isso 5 anos atrás? No entanto, você pode começar isso nesse ano. E ficar feliz ao ver o resultado daqui a 5 anos. Mas lembra-se, primeira coisa é o primeiro impulso, é o esforce-se. Você precisa desse impulso inicial. Recebe essa palavra, medita nela, põe na tua vida e pratica. Então, faça um orçamento no mês, faça o alvo financeiro que você quer alcançar, poupe constantemente, nem que seja pouco, mas poupe sempre. E fuja de dívida desnecessária. Você vai ter uma vida mais leve e mais livre. Último, o cuidado de Deus.
Você percebe o cuidado de Deus com você? Você veio para um culto hoje, adorou a Deus, e Deus está falando assim: filho, filha, eu quero o teu bem. Eu quero ver você com uma vida tranquila, aqui, uma vida sem estresse. Uma vida que você vai poder deitar na rede e dizer: eu estou bem. É isso. Filho, filha, eu quero te mostrar como você pode crescer financeiramente, sem ter amor ao dinheiro, sem ficar preso pelo dinheiro, sem ficar uma pessoa que vai ostentar, mas alguém que vai ter estabilidade, equilíbrio, e vai experimentar o que é ter uma vida leve. Quando nós olhamos para a história e vemos o cuidado de Deus com a história, que eu acho fantástico, aquele cuidado de Deus com o povo de Israel quando estava no deserto. Gente, um deserto, e não faltou nada para eles. Se num deserto Deus consegue fazer milhares de pessoas a não terem necessidade, quanto mais a gente, e cá entre nós, que moramos aos arredores aqui, ou dentro da maior cidade do nosso país, a mais rica do nosso país, é possível sim, nós crescermos e termos uma vida bem estabilizada. Quando nós olhamos a história e vemos o cuidado de Deus, nós vamos ver que Deus nunca abandona o seu povo. Mas Ele queria uma coisa desse povo: obedeça a meus mandamentos, siga os meus princípios. E tem mais que você vai ver no texto que eu vou ler com vocês. E quando você enriquecer, quando você estiver bem, quando você estiver estabilizado, não se esqueça do Senhor teu Deus, porque foi Ele que te deu o poder para adquirir essa riqueza. Vamos terminar vendo esse texto. Eu convido você a ficar em pé comigo. O texto é longo, mas acompanha comigo Deuteronômio 8, de 6 a 18. Diz assim: guardem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Porque o Senhor, o seu Deus, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa. Fala junto comigo: terra boa. É isso que Deus te promete. Se você ver bem, era um povo que lidava com agricultura, e mais adiante você vai ver algumas coisas que tem a ver com o povo pastoril. E Deus está falando de riqueza com eles. Essa era a riqueza dos tempos deles. Ele fala: terra de ribeiro de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, ou seja, beleza. Terra de trigo, cevada, de vinhas, figueiras e romanzeiras, coisas boas para comer. Terra de oliveiras, de azeite, de mel. Terra em que vocês não terão escassez e que não lhes faltará nada. Olha aqui: e que não lhes faltará nada. Terra cujas pedras são ferro, cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos, e louvarão o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de cumprir seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido e estarem fartos, não é? Isso aqui é próspero, você está com abundância. Depois de haverem edificados boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar o seu gado e os seus rebanhos, e olha o que Deus diz ainda que vai acontecer: e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante em tudo o que vocês têm. Deus está dizendo: vocês vão chegar nisso, eu vou prosperar a vida de vocês. Mas, eu repito ali, não aconteça que se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor. Porque tem gente que só busca a Deus quando está pobre, quando está necessitado. Ficou bem, esquece. E Ele está falando que isso não aconteça. Que vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu para aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e aridez, onde não havia água, e que Ele fez sair água da rocha para vocês beberem. Que no deserto sustentou com maná que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e afinal lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força
para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança. Eu queria que você lesse esse trechinho comigo, que está sublinhado. Lê em voz alta comigo. É Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Esse é o nosso Deus. Palavra do Senhor para nós aqui. Aleluia. Palavra do Senhor. Está escrito na palavra de Deus. Vamos começar a praticar hoje. Vamos orar agora. Põe a mão no peito, eu quero orar com você pedindo algo. Senhor, dê para nós agora a sabedoria de como colocar esta mensagem em prática. E dê a nós, os teus filhos, a disciplina. Tira de nós toda a preguiça. A disciplina de nos organizarmos, conversarmos em casa, fazermos os planos e organizar nossa vida financeira, de modo que essa palavra venha crescer e prosperar na nossa vida. Meu irmão, meu Deus, que cada um do meu irmão, que cada um das minhas irmãs possam plantar essa semente em seu coração como um bom solo e que eles venham colher a 30, 60, a 100 por um. Que experimentem o melhor do Senhor aqui na terra. É o meu pedido. Certo que o Senhor me atende, eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Algumas anotações que eu fiz aqui. Reflita no que você aprendeu hoje. Escreva alguma das suas metas financeiras, isso vai te impulsionar. Assuma o controle financeiro, o tema de hoje. E aproveite a sua vida sem estresse. E aprenda todos os dias a fazer essa oração. Eu preciso de sabedoria e poder de disciplina para tomar as rédeas, controlar e abençoar. Alguns de vocês são novinhos aqui. Eu estou mostrando um caminho para o seu futuro ser um futuro brilhante. Alguns de vocês estão naquela fase já da maturidade, entre os 30 e seus 50 anos de idade. Você tem muito chão pela frente ainda, meu irmão. Dá tempo de mudar tudo. Alguns de vocês têm mais de 50. Você também pode começar depois dos 50. Moisés teve o chamado dele aos 80. E foi uma bênção. Então, tem chance ainda. Alguns de vocês já estão no que nós chamamos de terceira idade. E na terceira idade, se você tem planos na sua vida, fala a verdade. A nossa vida, a gente quer ver agora a continuação dela. Na vida dos filhos, na vida dos netos. Então eu também vou poupar porque eu quero deixar herança. Eu acho que o alvo e o sonho de todo bom pai, de toda boa mãe é o seguinte: deixei riqueza para os meus filhos. Primeiro a riqueza espiritual, o caminho do Senhor, e deixei riqueza material também, para facilitar a vida deles, para que eles possam crescer, voar e ir muito mais longe do que nós fomos. Nossos filhos são como flecha na mão do arqueiro. Eu dou o máximo de mim, reteso o arco, trago ele para perto do meu coração e solto. Ele vai muito mais longe do que eu. E a gente vibra com isso. Pais, mães, avós, sabe o que eu estou falando? Essa é a nossa alegria. Então, meu irmão, poupe, se organize, se esforce, fuja de dívidas, mas nunca se esqueça de uma coisa: tudo isso vem do Senhor, e é a benção do Senhor por nós. E saiba de uma coisa: Deus cuida tanto de você que te trouxe aqui hoje para ouvir isso. E você que vai me ouvir pela internet, Deus cuida tanto de você que está fazendo seu ouvir isso aí, que você vai estar lá no trânsito, mas você vai estar ouvindo algo. E eu tenho certeza que Deus vai estar falando com você. Gente, isso é só introdução. Domingo que vem a gente continua. Me permita aqui abençoar a sua vida agora. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Que o Senhor abençoe. Vá em paz. Deus te abençoe. Até domingo que vem.